Olá, pessoal! Vamos resolver a seguinte questão. Seja f de x para y uma função. Dados a e b subconjuntos do domínio x, prove que f de a intersecção b está contido em f de a intersecção f de b. Mostre que a igualdade pode não valer. Portanto, nessa questão, nós temos que verificar esta inclusão e encontrar um exemplo para o qual a igualdade não vale, ou seja, este conjunto aqui não está contido dentro desse, ocorre apenas esta inclusão aqui. Vamos inicialmente provar isto. Bom, lembrando que a imagem direta basicamente é um subconjunto do nosso contradomínio y, isso aqui nada mais é que uma inclusão entre dois conjuntos. Para provar esta inclusão, basta então eu pegar um elemento que está em f de a intersecção b e provar que ele tem que estar dentro de f de a intersecção f de b. Tá bom, então seja y esse elemento. Vou pegar um y que pertence a f de a intersecção b. Bom, se esse y pertence a f de a intersecção b, quer dizer que ele é f de alguém, não é? Tá bom, ele é f de alguém que está em a intersecção b. Vamos supor então que ele é um f de um certo x. Ou seja, tem um x que está nessa intersecção entre o a e b, tal que esse y pode ser escrito como f de alguém, f de x, não é? Tá bom, então o y é f de alguém, do x. Bom, esse x está em a intersecção b. Se esse x pertence à intersecção b, quer dizer que ele tem que estar em a e em b simultaneamente? Ou seja, quer dizer que o x está em a e o x também está em b, certo? Agora, se o x está em a e o x está em b, o que isso quer dizer? Bom, se o x está em a, se eu aplicar f nesse x, isso vai cair na imagem direta de a, não é? Porque se eu pego o x, se eu aplicar f de x, esse f de x cai em f de a. Afinal, o meu x está dentro do a. E também, com o mesmo raciocínio, o f de x também pertence ao f de b. Bom, e se isso aqui acontece, se o f de x pertence ao f de a e o f de x pertence ao f de b, quer dizer o quê? Que o f de x pertence a A e pertence a f de b, ou seja, f de x pertence a f de a e intersecção f de b. Opa, olha só, esse f de x é o meu y, não é? Ó, y é f de x. Ou seja, eu peguei um y que está em f de a intersecção b. Fiz um monte de conta, blá, 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 usei a definição e cheguei onde? Que o y pertence a f de a intersecção f de b? Ou seja, mostrei que todo elemento daqui, qualquer elemento daqui, está contido aqui. Portanto, isto aqui demonstra esta inclusão aqui. Agora, vamos analisar por que a igualdade não vale. Vamos tentar descobrir por que f de a intersecção f de b não necessariamente está contido em f de a intersecção b. Bom, para entender e estudar melhor, vamos fingir que está. Bom, como que eu faço para fingir que está? Vou tentar demonstrar isso. Vamos então fazer o quê? Vou pegar um y que pertence a f de a intersecção f de b. O que eu gostaria? Eu gostaria de provar, né? A gente vai saber que não vai dar certo sempre, mas eu gostaria de provar que esse y pertence a f de a intersecção b. Legal. Se o y pertence a alguma coisa, intersecção outra coisa, ele tem que estar nas duas coisas. Tem que estar no f de a e tem que estar no f de b. Logo, y pertence ao f de a e o y pertence ao f de b. Certo? Ele pertence aos dois simultaneamente. Se o y pertence a f de a, se ele está na imagem direta, ele é a imagem de alguém de a? Tá bom. Se o y pertence a f de a, ele é a imagem direta de alguém que está no A. Sei lá, um Azinho, vamos supor. Então, a gente sabe que existe um Azinho que está no A, tal que o Y é a imagem desse Azinho, ou seja, o Y é f de A, né? A definição da imagem direta. E também a gente sabe o quê? O Y pertence a f de B. Legal, se o Y pertence a f de B, ele é a imagem de alguém de B. Ou seja, ele é a imagem de alguém, então existe alguém, um Bzinho e B, tal que o Y é a imagem de B? É f de B? Tá.
Legal, vamos parar aqui, ó. Eu cheguei nisso aqui, eu tenho dois elementos aqui, A e B. Onde eu quero chegar? Vamos fazer aqui um rascunhozinho. Onde eu quero chegar? Eu quero provar que o y pertence a f de A intersecção B. Tá, se y pertence a f de A intersecção B, quer dizer que ele está na imagem direta de A intersecção B, então ele é a imagem de alguém de A intersecção B? Tá bom, então quer dizer que existe um xzinho que está em A intersecção B, tal que o meu y é f de x. Então eu quero chegar aqui. Então eu quero chegar que existe um x que está no A e também está no B. Isso aqui significa que o x pertence ao A e o x pertence ao B, tal que y é igual a f de x. Então eu quero um elemento x que está nos dois. E o que eu tenho aqui? Ó, tenho um elemento A e um elemento B. Bom, eu gostaria que esse elemento A e esse elemento B aqui, eles fossem o mesmo. Porque aí eu teria um elemento x que está no A e está no B também. Certo? Bom, só que o y é igual a f de A. E o y também é f de B. E o que isso quer dizer? Se o y é igual a f de A e o y é igual a f de B, quer dizer que o f de A é igual a f de B? Eu quero garantir que o A é igual a B. Bom, para garantir que o A é igual a B e poder chamar o A de x para ser o nosso elemento que vai fazer isso aqui funcionar, eu preciso garantir que se f de A é igual a f de B, eu gostaria que se f de A é igual a f de B, então A é igual a B. Eu gostaria de que isso acontecesse. O que é isso? Dizer que f de A é igual a f de B implica que A é igual a B. Isso aqui é justamente a definição da função f ser injetora. Tá vendo? Se a f é injetora, f de A igual a f de B implica que o A é igual a B. Assim, se a f for injetora, vamos colocar essa condição aqui. Se a f é injetora, isso aqui acontece? Tá. Se isso aqui acontece, então A é igual a B. Bom, legal. E se o A é igual a B, quer dizer o quê? Eu posso pegar esse A, eu sei que esse meu Azinho, ele está em A, porque eu peguei ele em A, mas o meu Azinho também está no B, porque o Azinho é igual ao B, né? Isso aqui é o Azinho. Então, também o Azinho pertence a B? Legal. Se o Azinho está no A e o Azinho está no B, o Azinho está em A intersecção B. E se o Azinho está em A intersecção B, quer dizer que o quê? Que o meu f de A pertence a f de A intersecção B? Mas f de A não é o meu y? F de A não é meu y? Logo, isso aqui prova que o y pertence a f de A intersecção B, e eu verifiquei que se o y pertence a f de A intersecção f de B, ele pertence a f de A intersecção B. Mas eu tive um custo para provar isso. E qual foi o meu custo? Assumir que a f é injetora. Se ela for injetora, isso aqui vai acontecer. Ou seja, essa igualdade vale se e somente se a f for injetora. Tá, eu quero então um exemplo de quando isso aqui não vale. Então basta eu pegar uma função f que não é injetora. Vamos pegar uma função f? Vamos pegar, por exemplo, f que vai fazer pegar um x, elevar esse ao x ao quadrado, e para garantir que não vai ser injetora, vamos definir essa f indo de z para z, dos números inteiros, certo? Nós sabemos que essa f não é injetora nos inteiros. Por quê? Para ser injetora, eu tenho que garantir que se f de A é igual a f de B, então A é igual a B? Tá, mas se eu pegar o A igual a 1, se eu faço f de 1, o f de 1 é igual ao f de menos 1, não é? 1 ao quadrado é igual a menos 1 ao quadrado, porque menos 1 ao quadrado é 1. Só que 1 é diferente de menos 1. Logo, essa função aqui não é injetora. Então, qual vai ser meu contra-exemplo? Eu vou pegar o A como sendo o conjunto que contém o 1, o B, o meu conjunto que contém o menos 1. Legal, olha o que vai acontecer então. F de A intersecção B vai ser intersecção de A com B. Então, vai ser pegar quem está em A e quem está em B. Bom, não tem ninguém que está em A e B ao mesmo tempo. Então, isso aqui é F do conjunto vazio. E F de ninguém é ninguém. Então, F do vazio vai dar o vazio. Agora, F de A
intersecção f de B vai ser o quê? F de A vai ser aplicar F em todos os elementos do A, ou seja, F de 1 é 1. Intersecção F de B. B é o conjunto que contém o menos 1. Menos 1 ao quadrado vai dar 1, então F de B corresponde a 1. 1 intersecção com 1 vai ser o conjunto contendo 1. E claramente o conjunto que contém 1 é diferente do conjunto vazio. Ou seja, esse exemplo aqui mostra que se a F não for injetora, essa condição não vai valer. Esse subconjunto aqui não vai estar contido dentro desse. E isto finaliza a questão.